Fala pessoal, beleza galera? Na nossa aula de ciências, pessoal, nós vamos retomar nosso projeto Sertão Itaité, Sertão Nordeste. Dentro desse projeto em ciência, nós estamos trabalhando com a tabela nutricional, tá certo? De algumas receitas típicas da região Nordeste. Por quê? É muito comum nós comermos uma porção de acarajé, uma porção de cuscuz, certo? De vatapá. E ali, galera, ali vai ter descrito quanto nós estamos ingerindo de carboidratos, de gorduras trans, gorduras saturadas, de cálcio, de sódio. Ali vai estar explícito? Não. Então, pessoal, nessa aula, até o final da aula, eu vou estar mostrando para vocês duas ferramentas, dois sites que a gente pode estar calculando e montando a nossa tabela nutricional, tá certo? Dessas comidas típicas. Para que isso vai ajudar a gente? Isso vai nos ajudar no sentido de, por exemplo, nas aulas de matemática, do sexto até o nono da nossa escola, nós estamos trabalhando com educação financeira. E em educação financeira, a gente orientou os alunos, certo? Que eles elegessem, né, uma comida típica ou alguma atividade, né, que gerasse renda, alguma atividade que gerasse renda, que fizesse uso desses conhecimentos relacionados à educação financeira, tá certo? Isso aí o professor de matemática deve ter orientado bem ou deve também tirar essas dúvidas de vocês, tá certo? Então, digamos que um determinado aluno ou um grupo de alunos escolheu vender nas ruas, né, geladinho, produzir o geladinho e vender, o sorvete vender, ou, por exemplo, acarajé, vatapá, caruru, tá certo? Então, os alunos ou grupo de alunos que decidiram fazer isso, quanto é que eles gastaram para fazer aquilo ali, certo? E se alguém que for comprar perguntar, eu quero a tabela nutricional, eu quero que você me mostre quanto tem de carboidratos aí dentro, quanto é que tem de sódio, de lipídios, tem cálcio, né, nesse caruru, nesse acarajé. Então, como é que nós vamos fazer? Então, nas aulas de ciências, nosso papel primordial será esse, será contemplar a parte da tabela nutricional, beleza? E como nós vamos fazer, professor? No final, o professor vai deixar dois sites, tá bom? Que a gente consegue montar, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, pratos típicos da nossa região. Aqui são alguns exemplos de comidas típicas que nós vamos ver, que o professor vai estar depois, né, convidando, né, selecionando alguns alunos para no dia da exposição, tá certo? O fechamento da primeira parte do nosso projeto. Então, o Nordeste é uma das regiões do Brasil que são extremamente ricas em cultura, belezas naturais e principalmente em iguarias e diversidades gastronômicas. Seja no Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, todos esses estados, né, que compõem a região Nordeste possuem pratos típicos com modos de preparos diversificados, o que proporciona um turbilhão de sabores no prato nordestino que merecem ser apreciados, seja para quem mora em estados vizinhos ou por viajantes de todas as partes do mundo. E aí são os nossos encantos, né, das nossas comidas típicas da região Nordeste. Aqui nós temos, galera, uma comida típica. Alguém conhece essa comida típica? Esse é o nosso o quê? Acarajé. Quem disse acarajé, acertou. Então, o que é o acarajé? Esse prato traduz o sentimento do povo baiano, uma mistura incrível de sabores que apresentam a identidade de uma terra espetacular. O acarajé é uma especialidade gastronômica da culinária afro-brasileira, feita de massa de feijão fradinho, cebola e sal, frita em azeite de dendê e pode ser servido com pimenta, camarão seco, vatapá, caruru ou salada, componentes e pratos típicos em sua grande maioria na cozinha local. Na Bahia, procure as baianas do acarajé e se delicie com a iguaria. Para o candomblé, o acarajé é considerado uma comida sagrada e sua receita não pode ser modificada. Outro detalhe extremamente importante é que, caso lhe perguntem se você deseja quente ou frio, é representante ao nível de pimenta. Quanto mais quente você pedir esse prato nordestino, mais pimenta virá no seu acarajé. Fique ligado. Então, pessoal, acarajé é uma comida típica, né, muito típica do Nordeste, uma comida tipicamente baiana, tá certo? Muito recorrente também na nossa região aqui. Para o candomblé seria uma comida, né, sagrada,
não tem modificações. Aí nessa parte que o professor leu, traz um pouquinho, né, de como ele é feito, quais são os ingredientes, tá certo? E agora nós vamos ver aqui, ó, a parte importante, que é a parte da tabela nutricional. Tá vendo? Nós temos aí quantas calorias tem uma porção de acarajé, tá certo? Aquela bolinha de acarajé. Então ele vai ter quanto? 282 calorias, seria 14% dos valores diários, daquilo que você precisa ingerir durante o dia. Carboidratos líquidos, 20 gramas, mas não aparece, né, os valores diários. Observe os carboidratos, né, 22 gramas, 7,43%, proteínas 13 gramas, gorduras totais 15,60 gramas. Tá vendo? Você vai analisando junto com o professor. Gorduras saturadas não possui. Fibra alimentar 1,8 gramas, corresponde a 7,20% das necessidades diárias da pessoa, né, no caso de um adulto. Tá certo? O sódio. Pessoal, aqui ó, valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias, 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. No caso aqui, uma recomendação, né? A gente deve ingerir mais ou menos, né, uma média de 2.000 quilocalorias, né, diárias, né, durante um dia, tá certo? Claro que isso aí também modifica, né? Depende. Em aulas anteriores eu explico essa parte melhor, tá bom? Então, pessoal, nada mais, nada menos, vocês vão produzir uma tabela dessas aí com o prato típico que vocês ficaram elencados, tá certo? Continuando, nós temos também esse prato. Que prato é esse aqui? Quem conhece? Parece o acarajé, mas é o que? Quem disse vatapá acertou, então vatapá. O vatapá é um prato típico da culinária afro-brasileira. Ele é feito com farinha de rosca ou fubá, leite de coco, camarão, amendoim, pão, azeite e dendê, castanha de caju e pimenta. Olha só o tanto de especiarias que tem, né? De ingredientes que tem dentro do vatapá. Essa comida típica do Nordeste costuma ser servida de duas formas, com arroz ou com recheio de acarajé. Isso, tem gente que serve com arroz, né, que eu já vi, presenciei, e já vi também acarajés que contém o vatapá dentro. Imagina aí o vatapá e o acarajé, bem forte, né? Muitas calorias. Ele é o creme amarelo que as baianas costumam colocar dentro do bolinho de feijão fradinho. Pronto, galera. Sabendo disso, vamos ver aqui a tabela nutricional, tá certo, do vatapá. Então, o vatapá, né, uma porção de vatapá, ele possui 37,80 calorias, o que corresponde a quase 2% das necessidades diárias, tá certo? Os carboidratos nele aí, ó, 2,32 gramas, corresponde a quase 1% das necessidades diárias. As proteínas, tá vendo? 2,55 gramas. As gorduras totais têm 1,36 gramas. As gorduras saturadas não apresenta. A fibra alimentar 0,15 gramas e o sódio não apresenta também. Lembrando que isso aí é com base em uma dieta, né, de 2.000 quilocalorias ou 8.400 kJ, tá certo? Nós temos também, pessoal, esse prato aqui. Esse aqui é famoso, viu? Esse aqui é o famoso cuscuz, né? No caso, esse da imagem aí é o cuscuz temperado. Vamos ver um pouco sobre o cuscuz e posteriormente vamos ver o cuscuz, né, a tabela nutricional do cuscuz, tá certo? Então vamos lá. Cuscuz é uma comida típica do Nordeste e está presente na alimentação diária dos nordestinos. O modo de preparo é simples, uma mistura de farinha de milho com sal que é levada ao vapor para incrementar a receita. Algumas pessoas gostam de umedecer o cuscuz com leite de coco ou manteiga derretida. Sim, aí depende muito, né, da pessoa, galera. Cada região as pessoas costumam fazer um cuscuz diferente. Essa comida regional aparece em diferentes refeições, no almoço e na janta. O prato funciona como um substituto para o arroz. Nesse caso, o preparo inclui novos ingredientes, né? Além da farinha do cuscuz, acrescenta-se verduras, calabresa ou bacon, criando uma espécie de farofa, que é a chamada farofa de cuscuz. Então, pessoal, essa comida típica que nós já conhecemos, né, bastante, cada um gosta de incrementar, colocar algum ingrediente novo. Muitos colocam banana da terra, outros colocam queijo, outros colocam presunto, outros colocam bacon. Tem gente que faz com creme de leite, pessoas que colocam leite condensado. Isso vai do critério de cada um. Esse prato típico nordestino, quanto é que ele vai ter a sua tabela nutricional? Então, pessoal, essa tabela nutricional do cuscuz, nós vamos ter aqui, ó, calorias, né? 55 calorias, carboidratos, né?
6,94 corresponde a 2,31% da necessidade diária. Proteínas 1,55 gramas, gorduras totais 2,50 gramas, as gorduras saturadas 0,38 gramas, a fibra alimentar 1,28 gramas e o sódio, né, que seria aí a composição aí do sal, 73,50 miligramas, tá bom? Lembrando que a miligrama ela é menor do que a grama, tá bom? Bem menor. Pessoal, então nós temos aqui a tabela nutricional. Professor, onde é que a gente encontra essa tabela? Então, pessoal, essa tabela aqui, ó, nós vamos montar essa tabela, tá bom? No site que eu vou dizer no finalzinho da aula, tá certo? Então fica aí a dica para vocês acompanhar até o final da aula, tá certo? Vamos para o próximo, pessoal. Qual é essa receita aqui, esse prato típico do nordestino, típico também do nosso estado, típico da nossa região? Isso aqui é o que? A tapioca, beleza. Comumente presente no café da manhã e no lanche da tarde, a famosa tapioca do Nordeste encanta a todos com esse prato para lá de saboroso, feito com a fécula da mandioca, o que muitos chamam de polvilho, goma ou farinha da mandioca. O melhor da tapioca é que você pode adequá-la ao seu gosto, assim como nós fizemos com o cuscuz lá, com ou sem manteiga, com ou sem coco, ou com ou sem recheio de todos os tipos de carne de sol, frango, com catupiry, queijo, coalho e até chocolate. Essas são algumas das delícias que podem ser acrescentadas nessa iguaria, né? Tem até pessoas que utilizam também leite condensado, então tem pessoas que colocam dentro da tapioca queijo e presunto, também apresuntado, mortadela. Isso depende muito da região, depende muito da pessoa que está fazendo, tá certo? E nós vamos também analisar aqui a sua tabela nutricional, também, pessoal, retirada do mesmo site que eu vou mostrá-los no final, tá bom? Então, uma porção aí, né, de tapioca, ela vai ter aí, ó, 516 calorias, carboidratos 74, né, gramas, proteínas 9,10 gramas, gorduras totais 22,73 gramas, gorduras saturadas 18,89 gramas, fibra alimentar 5,24 gramas e o sódio 326 miligramas, tá bom? Agora nós temos outro prato típico, esse prato típico que é muito famoso, né? Tá desde o tempo dos escravos, certo? É a nossa famosa feijoada, é um prato típico brasileiro, né? Afro-brasileiro. Então, feijoada. A feijoada é um prato que consiste numa mistura de feijão e carne suína, surgindo no norte de Portugal e que hoje é prato característico da culinária brasileira. A feijoada costuma ser considerada o símbolo da culinária brasileira, por fundir características gastronômicas europeias e africanas. Há controvérsias acerca do surgimento do prato, mas o mais provável é que tenha surgido no acaso numa experimentação, tá certo? Aqui nós temos também a representação, tá bom? A representação aqui da tabela nutricional, certo? Da feijoada. Nós temos aí as calorias, 29 calorias, tá certo? 29,84 calorias. Carboidratos, 2,96 calorias, quase 3 gramas, né? As proteínas, 2,22 gramas. Gorduras totais, 1,66 gramas. Gorduras saturadas, 0,48 gramas. Fibra alimentar 1,30 gramas e o sódio 70 miligramas, tá bom? Então aí é a tabela nutricional. Aí eu pergunto a vocês novamente, pro pessoal, como é que nós vamos formar essa tabela nutricional? Por exemplo, se determinado aluno ficar com um prato típico buchada de bode, né, ou enroladinho, ou baião de dois, onde é que nós vamos encontrar, tá certo? Essa tabela nutricional, onde é que nós vamos montar essa tabela? Então, pessoal, para montar, né, os sites para a construção dessa nossa tabela nutricional estão aqui. Nós temos o vitat.com.br, tá certo? E a tabelanutricional.com.br. É só vocês copiarem esse endereço aqui, esse link, tá bom? Ou então digitar lá vitat.com.br ou tabelanutricional.com.br no seu navegador. Você vai ser direcionado para esse site. Lá você vai na lupa de buscas de pesquisa, você vai digitar
a receita que você quer, você vai colocar a quantidade que está sendo pesada, aquela quantidade. Por exemplo, se eu fiz ali a porção que eu quero servir é de 100 gramas, eu preciso colocar nesse site que eu quero 100 gramas. Se a porção que eu fiz para vender é de 200 gramas, eu preciso descrever no site, na hora da pesquisa, da montagem da tabela, que são 200 gramas, tá certo? E aí vai direcionar de maneira mais precisa aquelas informações da tabela nutricional. Por isso que é importante sabermos a quantidade que vai ser servida, tá certo? Para poder colocar, né, e ser o mais fiel possível às informações na hora de montar, né, de construir a nossa tabela nutricional, tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Eu vou estar chamando, né, os alunos para a gente estar fazendo desenvolvendo esse trabalho. Forte abraço, até a próxima aula.